Fala aí, pessoal, vamos lá. Terceiro e último vídeo aí falando sobre análise narrativa, tá legal? A gente falou no primeiro vídeo sobre estrutura da narrativa, no segundo vídeo sobre elementos da narrativa e nesse vídeo vamos falar sobre tipos de discurso e narrador, tá legal? Ok, pessoal? Vamos lá então para essa nossa terceira aula. Valeu? Vamos lá. Bem, vamos começar falando sobre narrador. Tipos de narrador. Bem, nós temos tradicionalmente dois tipos de narrador, tá legal? Quem vai fazer a prova da UERJ, tá legal? Isso aí é um foco principalmente para a UERJ, né? Dois tipos de narrador. O primeiro narrador, tradicionalmente falando, o primeiro narrador é o narrador em primeira pessoa, né? Narrador em primeira pessoa a gente chama de narrador personagem. Narrador personagem, tá? Como é que é o narrador personagem? Bem, o narrador personagem vamos fazer de conta que esse círculo aqui é a nossa narrativa, tá legal? O narrador personagem, ele tá aqui dentro. Ele vive a história, ele participa da história, ele é afetado dentro da história pelos outros personagens, tá legal? Ele conta a história e sofre, né? Ele tem um relacionamento com os outros personagens, ele vivencia aquilo, as pessoas o veem, ele vê as outras pessoas e ele acaba sofrendo com isso, tá? Quem leu, tá? A gente vai falando sobre análise narrativa, a gente sempre vai comentar sobre Machado de Assis, que é um dos melhores narradores, tá, da nossa literatura. Tá? Quem leu Dom Casmurro, né, leu, ou com certeza se não leu já ouviu falar. Tá? Dom Casmurro é aquela história de Bentinho e Capitu. Tá? Se Capitu traiu o Bentinho, se não traiu, tal, toda aquela história. Não tem como saber, vamos fazer de conta que essa daqui é Capitu, cabelinho de Capitu, ok? Isso aqui é o Bentinho, tá? Então a cartola de Bentinho, ok? Não tem como saber se Capitu traiu ou não Bentinho, fica um ponto de interrogação e essa era a intenção mesmo de Machado de Assis, que é o autor da obra. Né? Então quer dizer, por que não tem como saber? Porque Bentinho ele é um narrador personagem e ele contando a história, ele sofre, né? Ele conta a história com um sentimento de sofrimento mesmo, assim, né? Então ele se sente traído, ele se sente corno, né? Vou colocar aqui um chifrinho de corno. Ele se sente corno e conta a história como um corno. Tá? Então, quer dizer, você está tendo acesso à narrativa, tá, a partir do ponto de vista de um cara que se sente corno. É claro que é uma narrativa subjetiva. Apesar de o realismo, que é o estilo literário de Machado de Assis, apesar de ser um estilo objetivo, essa narrativa com um narrador-personagem é uma narrativa inevitavelmente subjetiva. Tá? Ou seja, o narrador ele apresenta a história segundo o ponto de vista dele. Então há uma subjetividade nessa questão, tá legal? Então o narrador personagem ele participa da história. Tradicionalmente nós temos um segundo tipo de narrador, que é o narrador em terceira pessoa. Então lembrando aqui, ó, esse narrador personagem é um narrador em primeira pessoa. Quando a gente fala em primeira pessoa, a gente fala primeira pessoa dos pronomes mesmo, lá que você deve ter aprendido pronomes pessoais, né? Então eu, tá? Então aqui ele conta a história sobre essa perspectiva, sobre essa visão, sobre minha visão, tá legal? Então eu sou esse cara aqui que sofro, que me sinto traído, que conto a história e tudo mais. Então é por isso que a gente fala que esse eu, no narrador personagem, primeira pessoa, tá, traz essa subjetividade aí para a narrativa, ok? Bem, o outro tipo de narrador é o narrador observador, que é o narrador em terceira pessoa, ou seja, ele não conta a história sob o ponto de vista da primeira pessoa. Ele conta a história sob o ponto de vista da terceira pessoa, tá legal? Então ele conta a história dele, ele conta a história de alguém, tá? Esse é o narrador observador. Narrador observador. Tá? O narrador observador, tá legal? Bem, o narrador observador, agora pegando aquela mesma história que a gente fez com o narrador personagem, narrador em primeira pessoa, essa aqui é a nossa narrativa, tá legal? Então, aqui dentro da narrativa nós temos os personagens, tá? Vamos supor que seja um romance, tá? Então você tem aí, tá? Um homem e uma mulher, um exemplo, esse aqui é mulher, tá? Esse aqui é um homem, botar cartola pra gente seguir a mesma tendência.
tá legal? E do lado de fora, vou colocar aqui com uma outra cor para você não se confundir, nós temos o narrador. Então o narrador ele está do lado de fora, ele observa tudo que está acontecendo dentro da narrativa, mas ele não participa, tá vendo? Não, ele não sofre, ele não tem nenhum sofrimento, não há relacionamento. Os personagens dentro da obra se relacionam, mas não há esse relacionamento entre os personagens e o narrador. Nesse caso, por ser em terceira pessoa, essa narrativa a gente diz que se trata de uma narrativa objetiva, tá? Uma narrativa objetiva, tá legal? Mas existem mais coisas a serem ditas sobre o narrador observador. Bem, o narrador observador, deixa eu colocar aqui em cima. Narrador observador. Ele pode ser um narrador onisciente, né? Um narrador onisciente, ou pode ser ainda um narrador onipresente, tá? Então vamos lá. O que seria um narrador onisciente, tá? Então, narrador onisciente é um narrador que sabe de todas as coisas. Ele tem capacidade de ler, principalmente Machado de Assis trabalha muito com esse tipo de narrador, ele tem capacidade de ler e narrar, né, o pensamento e o sentimento. Pensamento, pensamento e sentimento dos personagens. Tá? Então, por exemplo, por que que Machado de Assis faz isso? Clarice Lispector também faz. Porque eles trabalham com análise psicológica, mais o Machado de Assis. Né? Então ele precisa fazer essa análise psicológica nos personagens e para que ele possa fazer essa análise psicológica, ele precisa externar por meio do narrador como é o pensamento e como é o sentimento, ok, dos personagens que estão ali sendo retratados. Então o narrador observador, ele é um cara que está do lado de fora da obra, ok? Então ele está do lado de fora da narrativa e ele pode, do lado de fora da narrativa, analisar os personagens que estão aqui dentro. Então ele analisa pensamento e sentimento dos personagens. Então o que o personagem está pensando, tá? O narrador observador, ele tem acesso. Tá? Então, se fosse, por exemplo, Bentinho, a Dom Casmurro fosse narrado por um narrador observador, você poderia ter certeza se traiu ou se não traiu. Nesse caso, como não é subjetiva, tá? Você não tem como ter certeza. Tá? Ok, então o narrador observador pode ser onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, pode narrar pensamento e sentimento dos personagens, e o narrador observador pode ainda pode ter uma ideia de narrador onipresente. E o nome é autoexplicativo, assim, né? Então quer dizer, se onisciente é o narrador que sabe de todas as coisas, o narrador onipresente é o narrador que sabe do que acontece em todos os lugares. Ele pode narrar o que acontece em vários lugares. Então o narrador, como se ele estivesse presente, né, em vários lugares, está presente em vários lugares. Eu sempre, quando estou em sala de aula falando sobre isso, eu faço aquele exemplo, falo daquele exemplo da Liga da Justiça. Não sei se você que está assistindo o vídeo agora se lembra, né? Enquanto, sei lá, os Super Gêmeos estão na Liga da Justiça, estão combatendo o crime e tal, o Superman e o Batman estão lá na Liga da Justiça e vem um narrador que fala, enquanto isso, na Liga da Justiça, tá? Enquanto isso, tá? Então, quer dizer, enquanto isso, é um conectivo que traz pra gente essa ideia de narrador onipresente. Se aparecer para você na prova para analisar esse conectivo, você já sabe que é disso que a gente está falando, ok? Tudo bem. Então vamos lá. Só para a gente fechar esse vídeo agora, discurso, tá? Falando em narrativa, a gente vai ter que comentar também sobre discurso. O que que é, né? Bem, discurso é como os personagens, tá, e o narrador externam, na verdade, as suas ideias, tá? Então vamos pegar aí as ideias sendo externadas. A gente já falou sobre o narrador, né, primeira pessoa, terceira pessoa, mas no caso do personagem, o personagem ele pode ter, tá? Ele pode se expressar por meio de três tipos de discurso, ok? Três tipos de discursos. O personagem ele pode trazer para gente, né, a sua fala, a sua ideia, por meio de um discurso direto,
ok? Por meio de um discurso indireto ou por meio do discurso indireto livre. Discurso indireto, tá? Discurso indireto e o discurso indireto livre. São esses três tipos de discurso, ok? Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Tá? Não são tão complicados assim. O discurso indireto livre talvez seja mais complicado, tá? Porque ele, na verdade, está relacionado ao pensamento do personagem. Tá? Então vamos lá. O discurso direto. Com o discurso direto, o personagem ele tem autonomia vocabular. Tá? Autonomia vocabular, discurso direto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o narrador para, então o narrador ele vem contando a história, ele para aqui, e daqui em diante, quem fala é o personagem. Tá? Essa divisão ela é retratada às vezes por aspas, né, ou por um travessão. Tá? Então, um exemplo de discurso direto. Tá? Vou colocar aqui embaixo. A aluna teve dúvidas e perguntou. Perguntou, ó, 2 pontos, tá? Embaixo, travessão. Professor, como se faz isso? Um exemplo bobo, tá? Tá. Professor, como se faz isso? Essa parte aqui depois do travessão, a gente chama de discurso direto. Então percebam que o narrador, ele parou, ok? Nessa parte que eu vou grafar aqui em verde, o narrador parou aqui, isso aqui é o narrador, isso aqui é o personagem. Tá? Então a voz do personagem, o personagem tem autonomia, né? Já no discurso indireto seria diferente. Tá? O discurso indireto seria a aluna teve dúvida e perguntou para o professor. Tá? Então, vou colocar aqui assim, quer ver? Vou colocar aqui em cima. A aluna teve dúvidas e perguntou ao professor. Então, olha só, nesse exemplo, o personagem ele fala, mas só que não tem autonomia. A voz do personagem está embutida na fala do narrador. Tá? Então, a aluna teve dúvidas e perguntou ao professor, tá? E tirou sua dúvida com o professor. A voz do personagem está aqui, mas embutida na fala do narrador. Tá legal? Então, olha só, o discurso indireto livre, tá? Na verdade, vou colocar aqui embaixo, vou fazer uma linha assim para separar, é quando o narrador, tá, externa o pensamento. O pensamento do personagem. Tá? Quando o narrador externa o pensamento do personagem. Ok? Às vezes, o discurso indireto livre ele é difícil por exemplo, você saber quem é que está falando, se é o narrador ou se é o personagem, porque na verdade ali você tem o ato do narrador externar, né, a fala, o pensamento do personagem, na verdade. Então tá, pessoal, essa é a última aula sobre análise narrativa. A banca da UERJ cobra bastante isso daí, cobra bem nesse aspecto mesmo, elementos da narrativa, tipos de narrador, tipos de discurso. Isso é cobrado tanto na prova específica quanto no português instrumental. Tá? Eu espero que você tenha conseguido ter um bom aproveitamento disso daí, tá? Aproveitem bastante esses vídeos, trabalhem, estudem, ok? E até a próxima. Valeu, galera. Beijos a todos. Fui!